Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre sociologia e vamos trabalhar principalmente com as teorias do Florestan Fernandes, que é um dos mais importantes sociólogos brasileiros. Florestan Fernandes é de origem humilde, ele é de São Paulo e ingressou na USP, onde orientou vários trabalhos, inclusive orientou o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era seu aluno. Bom, Florestan Fernandes ele desenvolveu várias teorias, principalmente pensando na sociedade brasileira e nos problemas sociais que o Brasil tem. E aí, pensando na sociedade brasileira, ele levantou a questão, ele desconstruiu uma ideia, até a década de 50, que eu falei na última aula, do Gilberto Freire, que é a democracia racial. Só recapitulando, o Gilberto Freire dizia, no seu livro, um dos seus livros, Casagrande Senzala, que o Brasil teve uma miscigenação entre negros, índios e europeus, e que seria aqui uma democracia racial, onde todas as raças digamos assim, viveriam de forma harmônica. Não seria como o caso dos Estados Unidos, em que existe um sistema de segregação racial. Pois bem, Florestan Fernandes ele vai desconstruir isso e vai apontar que no Brasil o racismo existe, mas ele não existe como nos Estados Unidos de forma de segregação, por lei de segregação. Mas existiria de forma estrutural. Como assim? Florestan Fernandes chamava a atenção que após a abolição da escravidão, não houve por parte do Estado brasileiro qualquer tipo de política pública para integrar esse negro recém-liberto no sistema capitalista. Então, o que aconteceu? Se a gente pegar lá na história, no Brasil houve uma política de embranquecimento da população. Tanto o Império como as elites brasileiras, elas fomentaram a imigração de europeus. E quando veio a abolição da escravidão no Brasil e a República, foram esses imigrantes que acabaram assumindo os postos de trabalho principais no Brasil. Até porque na época tinha essa concepção de que o negro não era apto para alguns tipos de trabalhos, como por exemplo o operário ou até o comércio. E aí, por isso, diante disso, os negros acabaram muitas vezes trabalhando nas mesmas funções que eles estavam antes da abolição, como por exemplo trabalhos mais braçais, com pouca exigência intelectual. A grosso modo, era praticamente, ou seja, eles continuaram trabalhando como escravizados, com os trabalhos mais pesados, subalternos, só que agora com salários muito baixos. Lembrando que em outras regiões do país, no interior, por exemplo, ainda se tinha perpetuação da escravidão, de algumas formas de escravidão, práticas escravistas. Então, o Florestan Fernandes, ele então criticava como a sociedade brasileira se construiu, que não integrou esse negro ao capitalismo brasileiro e que, por isso, não havia aqui uma democracia racial. O que existia aqui era uma outra forma de racismo em que você excluía esses negros descendentes desse mercado e desse sistema capitalista. E, para a gente pensar, a teoria de Fernandes ela pode ser observada, se a gente observar a sociedade brasileira, quando a gente vê, por exemplo, em índices, em números. Eu sempre falo isso com meus alunos quando eu dou minhas aulas presenciais. E eu faço questionamento muito simples, né? Quantos negros que você conhece que são juízes? Quantos negros que você conhece que são médicos cirurgiões? Você conhece quantos negros que exercem, por exemplo, a função de engenheiro e por aí vai? Ou até mesmo na política. Você conhece quantos presidentes negros? Ou você conhece quantos deputados negros? E por aí vai. E agora você faz outra pergunta. Você conhece quantos garis negros, quantos serventes pedreiros negros, quantas domésticas negras,
quantos, e por aí vai, né? Quantos ambulantes que são negros. Então, ou seja, se a gente observar, isso se perpetua. Essa estrutura social em que os negros e seus descendentes estão em trabalhos subalternos. E a gente pode questionar hoje em dia, uma questão que a gente coloca, né, e o branco ele às vezes coloca, mas eu não escravizei ninguém, né, eu não sou culpado disso. Né? De fato, hoje em dia o branco ele não é culpado dessa estrutura, ele não escravizou de fato ninguém, até porque, né, vamos colocar, oficialmente não tem escravidão no Brasil. Porém, os brancos, eles hoje em dia se beneficiam dessa estrutura social e econômica que se construiu a partir da exploração da mão de obra, sobretudo afrodescendente. Então, se hoje em dia a grande maioria de brancos está nos melhores empregos, nos cargos de chefia nas empresas, ou até no sistema político, né, e por aí vai, é porque hoje em dia eles se beneficiam dessa estrutura social que colocou o negro na situação subalterna. Então, ou seja, Fernandes ele trouxe a questão na sociologia brasileira e ele vai dizer que o Brasil é uma democracia de fato, né, e isso reflete isso na década de 60, se de fato uma democracia o Brasil vai ser quando o racismo de fato for resolvido. E a gente não resolveu isso de fato no Brasil. Vamos colocar abertamente, né? A gente fala hoje de racismo no Brasil, a escravidão, é uma questão até de tabu, as pessoas não querem falar, as pessoas dizem, né, não querem discutir, né, até a nível político, né? Você hoje em dia tem uma negação da escravidão, um negacionismo da escravidão no Brasil, do escravismo, como se fosse algo simples e que não teve nenhum tipo de impacto social atualmente. Né? A escravidão acabou, né? Todo mundo agora é igual, todos nós somos livres, é o que Fernandes criticava. Né? A democracia racial, esse mito que foi construído, com a abolição veio, todos passam a ser iguais, têm as mesmas oportunidades. Não é bem assim. Né? Então o Brasil ele não se resolve com relação a isso. A gente não tem, por exemplo, não se fomenta uma discussão muito mais ampla e séria sobre a escravidão e o racismo no Brasil. Outra questão que também Fernandes também trabalhou foi a questão da educação brasileira. Ele foi um dos que apoiava e defendia uma educação pública, ou seja, uma educação pública e gratuita, porque ele dizia que só haveria de fato um país, digamos assim, com igualdade de direitos, e um país desenvolvido de fato, quando as pessoas tivessem acesso à educação pública e gratuita. Então, para o Fernandes, deveria ser, sim, um papel do Estado garantir a educação pública e gratuita para todos, que garantisse não só a questão da formação profissional, como também o pensamento crítico e por aí vai. Então, a gente pode observar que Fernandes foi um grande sociólogo, escreveu vários livros, né, e a contribuição dele foi muito importante na sociologia brasileira. Ele faleceu em 95, 99, na década de 90, se eu não me engano, eu esqueci. Ele foi assim, um deputado também, ele foi deputado na época, foi um filiado do PT e criticava, inclusive, a política do seu próprio partido filiado, que não pensava a questão do negro na época. Então, é um sociólogo muito importante que a gente tem que lembrar e estudar. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.